Olá, invisíveis. Sejam muito bem-vindos ao canal Dinheiro Invisível, o seu espaço para desvendar as verdades e estratégias que podem transformar sua vida financeira. Eu sou Milo, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história. Uma história que é muito minha, mas que talvez seja um pouco sua também. Uma história sobre o método simples que usei para começar do zero. Lembro-me de olhar para minha conta bancária e ver R$0. Não era apenas a falta de dinheiro, era a falta de esperança. Não era só o extrato, era o reflexo de uma vida que parecia estagnada. Eu estava no fundo do poço, sem dinheiro, sem contatos, sem perspectiva. A vergonha de não conseguir pagar as contas básicas, o medo do futuro incerto, a frustração de ver os dias passarem e nada mudar. Eu me sentia invisível, não no sentido de ser um desbravador de segredos financeiros, mas no sentido de ser ignorado pela própria vida. Essa era a minha realidade. Um mundo comum, mas para mim, um mundo de escassez e ansiedade. Mas essa história não é apenas sobre a minha dor, é sobre a minha virada. É sobre um caminho que eu descobri, um método simples que me tirou do zero absoluto. E a melhor parte, é um caminho que qualquer um pode seguir. Não é preciso dinheiro para começar, nem uma rede de contatos influentes. É preciso apenas uma coisa: a decisão de mudar. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês cada passo dessa jornada, cada erro, cada acerto, e principalmente, um método prático e acessível, que me permitiu construir uma vida financeira próspera, começando do nada. Prepare-se para uma narração íntima, exemplos que vão te fazer refletir, e chamadas para a ação que vão te inspirar a dar o seu primeiro passo. Se você está pronto para transformar sua própria história, já deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem também precisa dessa injeção de ânimo, e claro, inscreva-se no canal Dinheiro Invisível, para desvendar todos os segredos da prosperidade. O chamado à aventura nem sempre vem com trombetes e fogos de artifício. Para mim, veio com um toque estridente do telefone. Foi quando recebi a terceira ligação de cobrança, em uma semana, que eu soube: algo precisava mudar. Eu estava cansado de sobreviver, de me esconder das contas, de fingir que estava tudo bem. Aquela era a minha chamada à aventura, o momento em que a insatisfação se tornou insuportável. Mas como todo herói relutante, eu recusei o chamado. A voz da dúvida era alta na minha cabeça. Você não tem talento, não tem dinheiro para investir, não conhece ninguém. Quem você pensa que é para querer enriquecer? Essa voz, meus amigos, é a voz das crenças limitantes, do medo, da zona de conforto. É a voz que tenta nos manter pequenos, seguros, mas estagnados. Eu me sentia paralisado, mas a insatisfação era maior. E foi na busca por respostas, em meio a essa recusa interna, que encontrei um mentor, não uma pessoa física, mas uma ideia. Foi um podcast de finanças, enquanto lavava a louça, que ouvi uma frase que mudou tudo. Aquilo ressoou em mim. Era tão simples, tão óbvio, mas ao mesmo tempo, tão revolucionário. Aquele foi o meu mentor invisível, me dando a ferramenta mais poderosa, a perspectiva. Eu não precisava de recursos externos. Eu precisava usar o que já tinha, minha mente e minhas mãos. A decisão estava tomada. Eu não tinha um plano perfeito, mas tinha a coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem saber onde ia dar. A travessia do primeiro limiar é sempre a mais difícil, mas é onde o método simples começou a ser construído. Passo 1. O desapego lucrativo, transformando o inútil em útil. Comecei pelo meu guarda-roupa. Roupas que não usava há anos, um violão empoeirado que nunca aprendi a tocar, livros que li uma vez e estavam pegando pó. Cada item era um pedaço de capital parado. Comecei a vender tudo em plataformas online e grupos de bairro. Cada venda era uma pequena vitória, um sopro de esperança. Não era muito, mas era dinheiro real, gerado do nada, apenas desapegando do que não me servia mais. Essa foi a minha primeira lição. O dinheiro invisível está escondido nas coisas que você não usa. Passo 2. A habilidade oculta.
monetizando o que você já sabe fazer. Pensei, o que eu já sei fazer bem, que as pessoas pagariam. Sempre fui bom em organizar coisas, em deixar ambientes funcionais. Comecei a oferecer ajuda para organizar armários, documentos, até mesmo a vida digital de vizinhos e amigos. No início de graça, em troca de um depoimento, depois cobrando um valor simbólico. Aos poucos, as indicações começaram a surgir. Essa foi a minha segunda lição. Sua habilidade mais simples pode ser seu primeiro produto. Passo 3. O networking raiz, construindo conexões do zero. Eu não tinha contatos, mas decidi construí-los. Comecei a ir a eventos gratuitos, palestras, workshops, não para vender, mas para conversar, para ouvir, para oferecer minha ajuda. Cada conversa era uma semente plantada. Eu não pedia nada, apenas me mostrava disponível e interessado. As pessoas se lembram de quem oferece valor. Essa foi a minha terceira lição. O networking não é sobre o que você pega, mas sobre o que você dá. Com o dinheiro das vendas e dos primeiros bicos, consegui pagar uma conta atrasada. A sensação de alívio foi indescritível. Não era riqueza, mas era a prova de que o método funcionava. Era a prova de que eu podia sair do zero. A jornada não foi linear. Houve dias em que eu queria jogar tudo para o alto. As dificuldades surgiram, como em qualquer aventura. A falta de clientes, a desmotivação, a tentação de desistir. As pessoas duvidavam, e eu muitas vezes duvidava de mim mesmo. Isso não vai dar certo. Você está perdendo seu tempo. Volta para um emprego seguro. Essas eram as vozes dos meus inimigos, internos e externos. A procrastinação, o medo do julgamento, a comparação com os outros, todos tentando me puxar de volta para o mundo comum da escassez. Mas em meio aos testes, surgiram os aliados. Um cliente satisfeito me indicou para outro, e a roda começou a girar. Pequenos gestos de confiança que se transformaram em grandes oportunidades. Percebi que não estava sozinho. A persistência era a chave. Cada não era um passo mais perto do sim. E o método continuou a evoluir. Percebi que precisava aprender a divulgar melhor meus serviços. Comecei a estudar marketing digital pelo celular, usando tutoriais gratuitos no YouTube. Aprendi a criar um pequeno portfólio online, a usar as redes sociais para atrair clientes. Cada desafio era uma oportunidade de aprender e refinar minhas estratégias. A cada erro, eu me tornava mais forte, mais resiliente. Houve um mês em que o dinheiro mal dava para o aluguel. O momento em que eu tive que decidir se desistiria ou se arriscaria tudo. Eu decidi arriscar. Peguei o pouco dinheiro que tinha e investi em um projeto maior, que exigia mais tempo, mais dedicação, mas que tinha um potencial de retorno muito maior. E então, a recompensa. Quando o primeiro projeto grande deu certo e vi o dinheiro na conta, eu soube que tinha encontrado o meu caminho. Não era sorte, era método. Era a prova de que a persistência, a criatividade e a proatividade, combinadas com um método simples, podiam realmente transformar a realidade. Aquele foi o meu ponto de virada, o momento em que a vida financeira começou a mudar de forma consistente. Foi a minha ressurreição. De alguém quebrado e sem esperança, para alguém que construiu sua própria riqueza do zero. A confiança e a clareza sobre o futuro eram palpáveis. Eu não era mais o invisível que se escondia das contas. Eu era o invisível que desvendava os segredos do dinheiro. E foi assim que nasceu o método 0 ao milhão. Um passo a passo que você pode aplicar hoje. O elixir que trago de volta da minha jornada é a prova de que não importa de onde você vem, mas para onde você decide ir. O zero é apenas um ponto de partida, não um destino. O método simples em resumo. Desapego lucrativo. Venda o que não usa. Transforme itens parados em capital inicial. Habilidade oculta. Identifique e monetize uma habilidade que você já possui. Comece pequeno, ofereça valor. Networking raiz. Construa sua rede de contatos, oferecendo ajuda e valor, não pedindo favores. Aprendizado contínuo. Use a internet para aprender e refinar suas habilidades, adaptando-se às demandas do mercado. Persistência e ação.
Não desista diante dos desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Não importa se você não tem dinheiro, não tem contatos, ou se sente completamente perdido. O que importa é a sua decisão de mudar. O dinheiro invisível está lá fora, esperando por você. Basta você se dedicar e aplicar as estratégias certas. Se este vídeo te inspirou, se ele te deu o empurrão que faltava, eu te peço, curta, compartilhe com seus amigos e familiares que também precisam dessa mensagem. Deixe um comentário abaixo me dizendo qual foi o seu fundo do poço e qual o seu primeiro passo para sair do zero. Sua interação é o combustível para o dinheiro invisível continuar desvendando esses segredos. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a construir a vida financeira que você realmente merece. Muito obrigado por sua atenção e por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima, e que sua jornada rumo à liberdade financeira seja repleta de ação e superação.